O Judiciário avalia hoje a possibilidade de ampliar ou não a atuação virtual, ou ainda, se foi provisório o modelo adotado durante a pandemia. Quais são os desafios e reflexos do teletrabalho para magistrados, magistradas, jurisdicionados e servidores? O que pensa o Conselho Nacional de Justiça sobre essa experiência? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a desembargadora Luzia Divina de Paula Peixoto. Ela é superintendente de gestão do trabalho à distância e de apoio à prestação jurisdicional no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Atua também na Terceira Câmara Civil de Direito Público do mesmo tribunal. Doutora Luzia, muito obrigado pela presença aqui. É um prazer recebê-la novamente no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço, Orion, a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Obrigado. Bom, e você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e enviar suas sugestões, manifestações e comentários que serão muito bem-vindos. Doutora Luzia, a senhora está aí, sabemos que a transformação digital é inevitável e irreversível e a senhora está coordenando essa comissão de gestão do teletrabalho. Dê para a gente aí um panorama dos rumos dessa discussão dentro do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Bom, Orion, o teletrabalho ele é uma novidade dentro do judiciário. A pandemia nos trouxe muita dor, muito sofrimento, mas também nos trouxe outras possibilidades, inclusive de melhoria de trabalho. O teletrabalho, o objetivo dele é que a prestação jurisdicional do magistrado, né, do judiciário como um todo, não fosse prejudicado durante aquela pandemia. Então, começou com uma questão de necessidade da continuidade da prestação jurisdicional, que não poderia ser feita de uma forma presencial, e como o Tribunal de Justiça ele já estava bem adiantado na virtualização dos processos, a grande maioria dos processos já eletrônicos, então teve esse movimento dentro do tribunal e precisávamos adaptar a esse novo modo de trabalho, porque nem sempre as partes poderiam estar presentes no fórum, o juiz também às vezes ficava impossibilitado, os servidores também, mas o trabalho tinha que continuar. E foi adotado esse sistema experimental que durante a pandemia ele funcionou para que o judiciário não parasse totalmente e nem poderia parar como grandes outros setores também da nossa economia, da sociedade também tiveram que adaptar a esse momento. E foi uma experiência bastante exitosa, até aumentou muito a produtividade do Tribunal Mineiro. Nós sabemos que a Covid já está sob controle, ainda oferece um risco aqui, outro ali, mas os magistrados já voltaram ao trabalho, presencialmente. Sim, com o fim da pandemia, o judiciário já voltou ao trabalho presencial. Então, assim, todos os fóruns, todas as unidades, o Tribunal de Justiça, as unidades judiciárias já estão trabalhando normalmente, não existe mais aquele sistema, né, de fechado ao público, então já está aberto, já está funcionando normalmente todos os trabalhos judiciários. E é um papel muito importante do judiciário nessa aproximação, esse contato com os jurisdicionados e também a ampliação do acesso dele ao tribunal, né? O acesso à justiça, ele é garantido, né, pela Constituição. Então, o jurisdicionado tem que estar próximo do juiz, e o juiz próximo da comunidade em que ele exerce as suas funções, para ter esse conhecimento, para ter essa confiança também, né, da sociedade. Porque o que nos é trazido, o juiz ele não pode agir de ofício. As questões têm que ser levadas ao judiciário. E para que ele desenvolva esse trabalho, é necessário essa presença na comarca, próximo ao jurisdicionado, e não que ele tenha que estar ali necessariamente 24 horas por dia, o tempo todo, dentro da sua unidade jurisdicional, né? Ele tem que estar disponível. E muitos atos processuais têm que ser executados de forma presencial. Alguns atos, por exemplo, né, o trabalho mesmo, para fazer uma sentença, ele exige um trabalho
de análise do Compreensão da processo, situação, da realidade. o que está ali dentro, o que foi colocado no processo, porque o juiz, na hora de analisar, de decidir, ele decide conforme o que está no processo. Sim. E aplica a lei naquele caso concreto. E é uma análise demorada, né? Tem que ser estudada, bem estudada. E essa análise é necessário que ele faça com muito cuidado, com muito critério. E às vezes você não consegue fazer, dependendo da complexidade, numa hora que você está atendendo o público, porque tem os horários das audiências, tem o atendimento ao público e tem esse horário também que o juiz precisa estar mais recolhido para fazer esse tipo de trabalho. E esse trabalho necessariamente não precisa ser feito ali dentro do fórum, no momento que ele vai ser interrompido várias vezes. Às vezes ele precisa de ter um certo... Uma reserva, um momento próprio, né? Para buscando analisar. a melhor decisão e a Isso. pacificação social. Exato. Agora, a senhora falou muito bem que já estava regulamentado no próprio Tribunal de Minas Gerais, o próprio CNJ também já havia dado uma regulamentação a esse respeito, mas ainda assim a Comissão da Senhora está buscando esse aperfeiçoamento desse modelo. O que acontece hoje em termos de teletrabalho dentro do judiciário? Nós temos uma normatização do CNJ. O CNJ normatizou isso dentro dessa nova realidade que foi posta e ele deu um certo limite aos tribunais de justiça para que dentro da competência deles, da competência constitucional e dentro daquela limitação, né, do poder de regulamentar, cada tribunal regulamentasse dentro da própria realidade dele como seria feito esse trabalho, teletrabalho. E existem, assim, diferentes institutos, não só o teletrabalho, mas o trabalho remoto. Então, porque o teletrabalho significa que o juiz ele está exercendo o trabalho dele dentro da unidade jurisdicional e algum dia da semana, né, alguns dias ali pré-estabelecidos, ele vai fazer esse trabalho dentro do escritório, na casa dele, por exemplo. E existe o trabalho remoto também, que é feito de forma remota, em que chamamos às vezes de mutirões, mas é na verdade uma cooperação. Às vezes tem comarca que não tem juiz, e então ao invés do juiz ir lá para fazer aquele trabalho, um outro colega, até que seja provido o cargo, pode fazer esse trabalho de forma remota. O trabalho que pode ser feito de forma remota. Porque também existe o trabalho que é feito só de forma presencial, que um outro colega pode fazer também. São modalidades que variam de acordo com as situações, né, caso a caso aí. A senhora está até ampliando esse debate e buscando mais legitimidade sobre esse assunto, ouvindo até a Associação dos Magistrados. Os magistrados estão participando, as magistradas estão dando contribuições a esse debate. Sim, existe no âmbito do Tribunal de Justiça essa comissão que foi formada que analisa esse teletrabalho, porque dentro da regulamentação, da resolução do Tribunal de Justiça complementar a resolução do CNJ, ali são feitos os critérios, como que o juiz, como que o servidor, ele vai exercer aquele trabalho dele. E esse trabalho tem que ser fiscalizado. Porque existem critérios, ele tem que ter uma produtividade maior do que nos dias, né, proporcional aos dias, em termos percentuais, há uma produtividade maior, tanto o servidor quanto o magistrado, e isso é aferido dentro do Tribunal de Justiça, né, porque são os critérios, obedecidos aqueles critérios, então é deferido o teletrabalho. Para o magistrado, houve essa necessidade agora dessa reformulação, dessa resolução dentro do Tribunal de Justiça, porque não existiam ainda critérios muito definidos. E isso a gente só consegue com o tempo, com a experiência de como está sendo feito. E veio essa comissão justamente para fazer um estudo, e para esse estudo nós pedimos contribuições dos magistrados, que veio através da AMAGES. A AMAGES reuniu essas sugestões dos magistrados, fez um compilamento e nos enviou. Os servidores também nos enviou
as reivindicações, as sugestões através também dos órgãos de classe deles. E foi feito está sendo feito esse estudo e já estamos caminhando para entregar esse estudo à alta direção do tribunal, que vai levar para o órgão especial para que seja regulamentado dentro dos limites estabelecidos, né, no poder regulamentar, dentro dos critérios do CNJ, no âmbito do Estado de Minas Gerais. E essa regulação, naturalmente, ela vai se basear nesses conceitos que o senhor apontou sobre o que é o teletrabalho, quais são os objetivos dele, se ele é integral ou parcial, se é ordinário ou extraordinário. Tudo isso está contemplado. Tudo isso está sendo contemplado dentro desses institutos. E outra coisa também que a gente tem que destacar, que o fato de ser deferido o teletrabalho para o juiz não significa que ele automaticamente tem autorização para residir fora da comarca, né? Isso aí seria um outro instituto que tem o regramento próprio e que uma coisa não implica na outra. Mas quando um magistrado ou uma magistrada, por exemplo, atua em mais de uma comarca, ele tem que estar presente em todas elas, como é que ele faz para gerenciar esse trabalho? O teletrabalho pode ajudar. Ajuda sim, porque esse de cooperação em comarcas distintas já existia antes do teletrabalho. Como que era feito isso? O juiz, ele respondia para um próximo de uma comarca próxima, respondia por comarca que estava sem juízo, ou então que estava com o serviço acumulado, porque ficou um tempo sem juiz. Então, ele ajudava alguns dias na semana. E isso era feito, esse trabalho, ele ficava às vezes um dia na semana, 2 dias na semana nessa outra comarca, dependendo da demanda necessária ali, ou para presidir audiências, geralmente para presidir audiências. E com o teletrabalho, isso dinamizou essa questão. Por quê? Hoje um juiz, por exemplo, que está em Belo Horizonte, não impede que ele coopere numa comarca que esteja mais afastada ou que esteja, por exemplo, uma comarca do norte, uma comarca no sul. Um juiz e o outro podem cooperar mutuamente na prolação de sentença, em atos judiciais que não dependam da presença física do juiz. Então, houve essa otimização nos trabalhos e que trouxe um resultado positivo. Muito bem. Doutora Luzia, eu vou fazer um intervalo aqui. Gostaria que no próximo bloco a senhora falasse para a gente sobre as condições para que o magistrado e a magistrada possam aderir, né, ao teletrabalho e também o que pensa o Conselho Nacional de Justiça dessa experiência. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br ou pelo canal da Amages no YouTube e envie suas manifestações, sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Hoje estamos discutindo os rumos e o aperfeiçoamento do teletrabalho no Judiciário. A nossa entrevistada é a desembargadora Luzia Divina de Paula Peixoto, que é superintendente de gestão do trabalho à distância e de apoio à prestação jurisdicional do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e também atua na Terceira Câmara Civil de Direito Público. Doutora Luzia, deixei para uma questão no bloco anterior a respeito, então, dessas avaliações, dessa experiência pelo Conselho Nacional de Justiça. Como é que ele está acompanhando esse movimento, essa regulação? Bom, existia uma primeira resolução, ainda existe, do CNJ, que a partir dela o Tribunal de Justiça fez a regulamentação própria dele no âmbito de Minas Gerais. No dia 8, o CNJ, ele fez uma alteração, baseado numa demanda que ele teve, fez uma alteração com algumas restrições ao teletrabalho. Até saiu em alguns jornais, né, falando que o judiciário voltou agora a trabalhar presencialmente, o que não é verdade, porque o judiciário já tinha voltado a trabalhar, né? Eu acho que ficou só realmente a questão do teletrabalho que houve essa mudança, essa alteração. Mas que dentro do Estado de Minas Gerais não teve grandes implicações, porque o estudo que já estávamos fazendo é um estudo conjunto dessa comissão, juntamente com a Corregedoria Geral de Justiça, com a presidência do tribunal e as vice-presidências,
mas os servidores, contribuições da AMAGES também, dos servidores, no sentido de trazer uma regulamentação que diz respeito à realidade também e que o juiz não se afaste totalmente da jurisdição, né? Porque o juiz também ele não quer se afastar da jurisdição, né? Ele não pode as funções dele, pelas funções dele. Então, o que o CNJ delimitou não tem muita diferença do que já está sendo aplicado dentro do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Entendi. Então, essa resolução está em fase ainda, né, de aperfeiçoamento e nos próximos dias ela será entregue ao tribunal para dar o encaminhamento devido conforme a conveniência e oportunidade. Entendi. O que o magistrado e a magistrada precisam fazer para aderir? É uma opção, tem que definir um prazo, é preciso ter equipamentos móveis adequados, à saúde inclusive, né? Porque não se pode trabalhar de qualquer forma e tem que estar adequado à tecnologia do tribunal. Hoje essa resolução do magistrado não tinha muita coisa, até porque pelas limitações que o CNJ deixou para os tribunais de justiça, ficou tem essa delimitação desse poder regulamentar. Então, assim, o magistrado ele faz a adesão, ele não é obrigado a fazer, ele faz se quiser e dentro da conveniência e da oportunidade dele em aderir ao teletrabalho e também para que não haja um prejuízo à prestação jurisdicional. Porque o teletrabalho, ele veio para somar, para que o trabalho da justiça seja mais célere, mais eficiente e o que pode ser ajudado vai ser, né, o teletrabalho vai trazer esse benefício. Mais uma Mas ferramenta, ele né? é mais uma ferramenta de trabalho. Agora, doutora Luzia, eu vejo uma preocupação em outros setores, como, por exemplo, o momento da conexão, da desconexão, quer dizer, que hora que vai dar a entrada e o desligamento desse regime. Essa é uma preocupação também aí? Sempre tem, né, essas preocupações, né, principalmente com o servidor, por questões, às vezes, né, de hora extra, mas, assim, o tribunal vem caminhando para que o teletrabalho seja feito de forma híbrida. Então, naquele momento em que o servidor, por exemplo, ele tem que estar, né, no local de trabalho, então, assim, eu acho que ele teria, né, que demonstrar a presença através do ponto, né? Agora, o magistrado, na verdade, o magistrado ele não tem muito horário de trabalho, ele trabalha muito e é o dia inteiro, é de manhã, à tarde, às vezes à noite, final de semana, porque você tem prazo para entregar os processos. Então, assim, a demanda é muito grande. Entendi. Então, essa preocupação com o magistrado não existe, porque o magistrado já faz esse trabalho além daquele horário que ele atende o público, porque tem um horário de atendimento que ele tem que estar disponível, que geralmente, né, esse horário é os horários de audiência, e à tarde, porque é a hora que vai o advogado, é que vai o defensor, ou que as partes vão ao fórum, se dirigem ao fórum e exige essa presença, né? Esse atendimento presencial. E tem, fora as audiências, que às vezes uma audiência pode começar de manhã, vai até tarde, a gente vê júris também, que duram vários dias, e depois tem que ser feita a sentença, porque não é só o atendimento ao público, não é só a audiência, o juiz tem que fazer o outro trabalho de dar andamento no processo, de sentenciar. Então, essa desconexão do juiz, isso é até assim difícil de dizer, porque já é inerente à função dele. Não deixa né? de ser Não magistrado e magistrado. Agora, ainda nessa natureza peculiar da função, os magistrados e as magistradas desejam o teletrabalho, porque a gente tem que lembrar que o trabalho vai ficar mais isolado ainda, né? Mais sozinho, solitário, né? Tem alguns que sim, alguns que não, mas eu acho que tem que ser disposto, né, posto à disposição daquele que deseja, às vezes alguma coisa é algo peculiar e às vezes não é nem o teletrabalho, é o trabalho remoto. Às vezes pode ser uma situação de risco, às vezes é um risco pessoal, a gente, né, não pode aferir isso daí já tem os órgãos técnicos do tribunal que já faz, que é o GSI. E, às vezes, o magistrado está numa comarca, tem que atender a outra.
Então, isso assim é muito específico também. Alguns querem, alguns desejam, então por isso que tem que ser uma opção. A respeito Muitos da não... equipe, isso pode fragilizar o relacionamento entre as equipes? Como é que pode reduzir esse efeito? Então, isso aí é uma preocupação muito grande, porque tem que ter esse sentimento de pertencimento à instituição, seja ela pública, tribunal ou instituição privada, né? Qualquer um que esteja trabalhando remotamente não pode perder esse sentimento de pertencimento. E isso é feito como? Ou presencialmente, no trabalho híbrido, nas vezes que o servidor, o magistrado, ele está ali acompanhando a equipe dele, ou às vezes por reuniões mesmo, né, que sejam remotas com aquele servidor que está trabalhando de forma remota. Mas o fato é que difere muito o tipo de função do servidor e o tipo de função também do magistrado para o benefício, ou seja, às vezes a gente não pode nem chamar de benefício, que seja o teletrabalho. Porque muitas vezes o teletrabalho vai exigir muito mais do magistrado. Até na gestão, né? Ele não faz só sentença, ele tem que gerenciar, né? Porque às vezes, isso foi até muito importante, essa sua pergunta, né, essa sua intervenção, porque o magistrado, ele na verdade, ele é um gestor. Ele é um gestor não só de pessoas, mas um gestor administrativo, porque dentro da unidade judiciária dele, dentro do fórum, muitas vezes ele é o diretor do fórum. Então, ele não gere só o processo, mas o prédio, os demais funcionários, questão de energia, telefonia, tudo acontece, tudo passa por ele, porque ele é aquele gestor, além do trabalho jurisdicional dele. Tem que gerenciar tudo isso. Tem que gerenciar a questão também da natureza da função, muitas vezes de risco, né? Já falou em GSI, que parece que é o Gabinete de Segurança Institucional. Quando um magistrado, a magistrada tiver, por exemplo, questão de segurança, riscos para a vida pessoal dele e da própria família, o teletrabalho está observando essa situação? Sim, é uma questão também a ser observada, porque isso é uma questão momentânea, não é uma coisa que vai durar para sempre, mas nesse momento, que às vezes pode ser uma situação de risco, às vezes de um deslocamento, e que o trabalho dele pode ser feito remotamente, nada impede, né, que possa ser feito. O que não pode é ter prejuízo para o jurisdicionado e para o desenvolvimento do trabalho. Agora, sobre vetos, algum segmento está vetado para o exercício do teletrabalho? É uma pergunta difícil de responder, isso aí é só na prática e no dia a dia, mas a princípio, assim, vedação a gente não tem. Para quem acabou de ingressar, por exemplo, naturalmente isso aí vai ter uma dificuldade, né? Tem a questão do magistrado ou do servidor que ainda não está vitaliciado, né? Então, essa aí também é uma questão a ser estudada para verificar. Casos de gestantes, lactantes, pessoas com algum problema ou outro de saúde, como é que isso se relaciona com o teletrabalho? A Magis também fez essa sugestão, o tribunal também já é sensível a essas questões, já existem outros programas também que já ajudam nesse trabalho remoto, né? Recentemente, parece que o tribunal ele ouviu também um pedido da Magis nesse sentido. Talvez não seja o caso de um teletrabalho, mas de um trabalho remoto ou uma cooperação, né? Isso também está sendo estudado nessa resolução. Cursos de capacitação poderão ser mantidos, poderão buscar o aperfeiçoamento? O teletrabalho pode ser um reforço nesse sentido? Também, porque existe aquele caso, porque não só o magistrado, mas qualquer profissional, ele tem que estar sempre buscando esse aperfeiçoamento técnico. Às vezes ele sai para fazer um curso, alguma coisa, uma capacitação e fora da comarca dele. Mas isso não impede que ele continue o trabalho, algum tipo de trabalho ali que não exija a presença dele. Isso também pode ser resolvido, ajudar também no teletrabalho. Ok. Doutora Rosina, nós estamos na reta final da nossa entrevista. Como a gente faz com todos os entrevistados e entrevistadas, a gente pede indicação de leitura para a nossa audiência. O que a senhora tem para nós, por favor? Bom, Orion, eu trouxe aqui também a título de sugestão um livro que eu gosto muito, que é do Jared Diamond, Armas, Germes e Aço, Os Destinos das Sociedades Humanas. É um biólogo evolucionista. Eu acho interessante porque
é uma coisa assim que foge, né, no nosso dia a dia de trabalho. Ele fala muito um pouco assim de história, da história recente dos povos, o porquê que os povos europeus conquistaram a América e a África e não o contrário. Então eu achei muito interessante. Uma visão interessante, É uma boa visão indicação. interessante. Muito bem. Eu conversei aqui com a desembargadora Luzia Peixoto, que é a superintendente de gestão do trabalho à distância de apoio à prestação jurisdicional do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E falamos aí sobre os rumos e o aperfeiçoamento do teletrabalho no Judiciário. Doutora Luzia, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-la aqui. O prazer foi todo meu em contribuir, estou sempre à disposição. Ok, muito obrigado. E a você que nos acompanhou até aqui, pode ver e rever essa entrevista no canal da Amages, no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Obrigado e até a próxima.